Olá, como é que você tá? Meu nome é Rafael Sanzio e seja muito bem-vindos ao meu programa Unorthodox News, que ele vai estar disponível tanto no Rumble como no YouTube, porque provavelmente no YouTube ele não aceita algumas verdades que a gente fala aqui, por isso o nome é Unorthodox News, e por isso eu vou deixar ele disponível no Rumble. Para que você use o Rumble, você tem que usar o VPN se você está na França ou no Brasil, porque você sabe que as ditaduras não permitem que uma livre expressão, né? Pois bem, hoje eu tenho dois convidados especiais. Um dos convidados eu conheço através de um dos convidados, desculpa. E são pessoas que vão me ajudar a ensinar, a introduzir para você assuntos que no Brasil não estão muito claros. E por isso eu vou convidar aqui o professor Augusto Zimmermann e o professor Eduardo. Aqui. Sejam muito bem-vindos. O professor Eduardo, ele é meu companheiro lá no F5, a gente faz os nossos comentários anortodoxos ali, e o professor Augusto Zimmermann, eu conheci através do professor Eduardo em um dos programas que a gente estava na bancada do F5. Sejam muito bem-vindos e vocês podem se apresentar, por favor, até porque o currículo do professor Zimmermann é extenso, ficaria feio aqui eu começar a ler. Você quer começar? Não, começa você. Então tá. Eu sou professor de Direito Constitucional na Austrália, mas precisamente na Austrália Ocidental. Fiz o meu PhD pela Monash, vivi 5 anos, infelizmente, na República Socialista de Vitória, na Austrália, onde teve recentemente um ditador opressor terrível chamado Dan Andrews, que colocou a cidade no segundo pior lockdown do mundo, mas graças a Deus eu não estava por lá, porque eu já estou há 16 anos num outro lugar que foi terrível durante aquele período, que é a Austrália Ocidental. Fui reitor de pesquisas da Murdoch, fui por muitos anos vice-presidente da Sociedade Australiana de Filosofia do Direito, sou presidente da Sociedade Australiana de Filosofia do Direito na Austrália Ocidental, que é chamado WALTA, editor-em-chefe do Western Australian Jurist, comissário de reforma das leis, vice-presidente do Partido Liberal e uma série de outras funções que eu exerci ao longo dos anos. Então, tenho mais de 300 artigos publicados, mais de 20 livros, e sou considerado entre os 12 maiores juristas do mundo anglo-saxão, segundo a Heritage Foundation. O pessoal não me conhece no Brasil porque me censuram por aí, então é por isso que não conhecem, mas eu tenho publicado bastante e tento fazer o meu melhor para combater a tirania no mundo como um todo, não só no Brasil, na Austrália. A situação está terrível. É um prazer conversar contigo. Obrigado. E o professor Eduardo, apresente-se, professor. Então, é uma demonstração de coragem você se apresentar depois de um currículo desse, né? Eu sou o professor Eduardo Vieira, eu tenho dedicado a minha vida recente ao ensino de cultura de forma multidisciplinar para crianças e jovens. Levei isso ao extremo de transformar esse conteúdo num espetáculo teatral que apresentei em São Paulo, numa temporada de 3 meses. Eu sou bem unorthodox, então combino bastante com a chamada do programa. Eu trafego fora dos meios mais formais, né? Eu desenvolvi meu próprio método pedagógico, que tenho aplicado com grande alegria e grande sucesso, graças a Deus, né, a uma quantidade de alunos aí pelo Brasil. Eu publiquei meu primeiro livro apenas ano passado, gostei da experiência, espero começar a acelerar esse processo, porque realmente é muito interessante você ter uma certa sensação de permanência do seu trabalho, né? Porque quando você bota no papel, você distribui diferente do que acontece quando a gente coloca na internet e qualquer ditador pode remover, né? Quando você bota no papel e distribui, começa a ficar mais complicado das forças ditatoriais sumirem com o seu trabalho, né? Então, é isso aí. É um prazer estar aqui com você, Rafael, e uma honra estar aqui na companhia do professor Augusto. Pois bem, o senhor falou uma coisa bem interessante, né? O H.G. Wells, que é aquele que escreveu a Open Conspiracy, que também era um eugenista, ele disse nesse livro Open Conspiracy que toda a informação necessária vai estar disponível nos livros, e isso é importante para eles porque as pessoas vão ser idiotizadas e elas não vão ler.
Aí por isso que os livros deixam, né? Obviamente eles têm momentos que eles vão queimando os livros, até como o professor mencionou no livro dele, né? Até aconteceu na Austrália também. Inclusive eles estavam censurando o Tintin, vocês estão vendo, eu gosto muito do Tintin. Estavam queimando os comics do Tintin. Pois bem, mas por isso que é importante ainda ler livro. É claro que tem muitas mentiras disponíveis, mas lendo a gente força a nossa mente a fazer aquele balance. Eu quero colocar um vídeo aqui do professor que eu achei na internet, de um discurso bem emotivo que ele deu justamente contra a tirania. Só para dizer que eu estava 20 quilos mais gordo lá, né? Então, agora eu emagreci, estou cuidando nessa hora, até porque eu não participei de um certo experimento, então eu quero viver agora muitos anos para provar que eu estava certo. É verdade. Eu também não participei. Somos 3. Eu vou colocar aqui para a gente ver esse discurso do professor. Tell you that I was not supposed to be here if we didn't have to face so much oppression in Western Australia. I have spent 20 years of my life teaching constitutional law at Murdoch University, and now we are opening Sheridan. I can tell you one thing. What's happening here is total oppression and tyranny. This government has no right to turn what is supposed to be a temporary measure into a permanent thing, because this is the consolidation of a police state in Western Australia. They have given us the signs of this oppression when they appointed a police commissioner to be the governor. He was the vaccine commander. This is a clear sign that he thinks he can do whatever he wishes to do to you and to your family. It is now time to resist. It is time to fight for your constitutional rights and freedoms. The price of freedom is eternal vigilance. Are you vigilant enough? That's important. Benjamin Franklin stated that those who exchange temporary freedom or permanent one for a temporary state of security, you have neither. You lose both. Lose both. And that's exactly what's happening here in this building. It's the consolidation of tyranny. It is time to resist. Let's fight for freedom to the very end. The price of liberty is eternal vigilance. Thank you very much. God bless you. You are the right citizens, the good people, fighting for justice and freedom. Thank you. Thank you. God bless you. Bom, I was out of shape, eu estava fora de forma ali. Então, agora você está vendo que eu estou melhor de aparência. Sim, com certeza, professor. Bom, o que me trouxe ao professor Zimmermann é justamente esse livro aqui. Faltou algumas páginas aqui, que se chama Wokeismo. Com certeza ele está fazendo a alusão ao bolchevismo e a essa ideologia, será que eu posso dizer isso? Ideologia woke, que é o vitimismo. Quem mais foi vítima na sociedade hoje tem o direito de criar as leis. Bom, professor, a primeira pergunta para o senhor, né, obviamente, o que é esse wokeismo, principalmente no Brasil, que as pessoas sabem um pouco por alto, porque a mídia tem falado muito, principalmente os influencers de direita, mas para o senhor, o que significa esse wokeismo, esse nome, como eu posso dizer, esse trocadilho em inglês? Não, a palavra woke é de awaken, né? É uma pessoa que acorda. Até você vê o lado, espiritualmente falando, mais sinistro dessa ideia, porque as pessoas que são ligadas a valores ou princípios bíblicos, elas são chamadas de born again, né? Então, assim, esses caras se acham renascidos através dessa ideologia chamada de woke, como se eles descobrissem certas verdades, como, por exemplo, todos somos racistas e coisa do gênero. E o trocadilho aqui, porque é por isso que a gente chama de wokeismo, é com um outro movimento que
era fanático, que era intolerante e que, na verdade, tinha características de uma religião macabra e destrutiva, que é o bolchevismo, né? Então, assim, o bolchevismo também tinha isso de eliminar pessoas, também tinha isso de fazer as pessoas entrarem num julgamento e se arrependerem dos seus atos e coisas dessa natureza. Então, assim, é uma nova etapa de uma história de opressão, de tirania, de intolerância que a esquerda tão bem epitomiza, né? Então, o livro é sobre essa nova corrente do pensamento totalitário tirânico da esquerda chamada woke. E wokechevismo é porque a semelhança entre esse novo pensamento, a forma de pensamento que joga as pessoas, dividem as pessoas em grupos de etnicidade, religião, na verdade tem uma raiz totalitária e indubitavelmente conectada com uma nova variante do marxismo. E, professor Eduardo, o senhor vê isso acontecendo no Brasil? Justamente, Rafael, é interessantíssimo a gente poder contar com esse tipo de informação tão bem organizada, né, e tão cheia de referências, mostrando como está essa situação no restante do mundo ocidental, justamente porque aqui no Brasil, tudo que acontece lá acontece aqui com 1 ou 2 anos de atraso. Então, a gente está começando a ver aqui o uso de determinadas terminologias que, se a gente não souber o que está por trás e as derivações disso, a gente acaba caindo em armadilhas violentíssimas, como, por exemplo, ESG, né? ESG, Environment, Social e Governance, para as empresas. Você tem DEI, que é Diversity, Equality e... O I eu nem me lembro o que é. Lembra disso? Diversity, Equality... Isonomy? Pode ser. Mas para ensino, na verdade... Agora eles não falam igualdade, falam isonomy, né? Isonomia. Pois é. Então, você tem uma série de ações em vários setores da sociedade que estão cada vez mais fortes aqui no Brasil. E tudo isso, né, a mola mestre em cima do qual se baseia todo esse processo de ganho de poder é justamente a cultura do cancelamento, que está diretamente atrelada à ideologia woke, né? Então, é mais ou menos assim, se você ousa questionar qualquer uma das pautas gatilho desse sistema macabro da ideologia woke, você automaticamente recebe o furor de uma horda de fanáticos que deixaria qualquer fanático religioso com inveja, né? E eles partem para cima de você, te desumanizando brutalmente, sempre com o intuito de impedir que você se manifeste. E a gente viu um monte de exemplos disso pelo mundo afora. Isso está se aproximando daqui, né? Enfim, a gente tem que ter ciência dessas alavancas, dessas formas, como esse mecanismo funciona, senão a gente vai ser atropelado por isso de forma inescapável, né? Então, professor... bom, o senhor tem um alto grau de formação. No entanto, por experiência própria aqui na Europa, toda vez que a gente vê um brasileiro ou pessoas que têm PhD, que têm doutorado, que têm esse tipo de informação, principalmente na academia, eles sempre pendem para o lado da esquerda, sempre pendem para aquela ideia de que nós que não apoiamos eles somos os tiranos. Como é que... Por que o senhor... Isso é uma curiosidade, pergunta pessoal. Por que o senhor justamente segue para o lado oposto? Porque o senhor poderia... Porque a academia, se eu bem sabe, ano passado eu fiz um master, e aí eu fiz sobre essas questões relacionadas às mudanças climáticas, porque, segundo o governo aqui da Espanha, foi um master em inteligência e serviço secreto. Segundo o governo da Espanha, a água vai acabar, e é culpa dos agricultores que tudo isso vai acabar. E eu fiz um trabalho refutando isso. Eu acho que eu não fui reprovado por medo deles, pelos meus seguidores, porque eu conheço o pessoal aqui do Vox, essas coisas, eu acho que o curso ficou com medo, mas, enfim, eu poderia ter sido reprovado justamente, isso é um master, não é o seu nível de PhD. Por que o senhor
tem esse tem essa linha de raciocínio, porque o senhor segue, porque se eu poderia muito bem seguir, todos vocês são opressores, se eu poderia aqui me dar uma carteirada, assim, como eu sempre levo umas carteiradas aí por aí. Não, o problema todo é que a gente tem que saber distinguir, porque existe essa diferença entre as elites, que eu não chamaria de elites mais, mas as oligarquias dominantes, que controlam tudo através da longa marcha através das instituições, e os verdadeiros pensadores intelectuais, como Eduardo Vieira, como a pessoa agora, o Rafael, com quem eu falo, eu mesmo. Eu acho que nós somos a verdadeira elite, a elite intelectual. E a elite intelectual sempre foi contracultural, sempre foi contrária a essas correntes que tentam sufocar a liberdade de expressão. O que a gente tem são fascistas, pessoas extremamente limitadas intelectualmente, tomando conta das instituições. Isso vai, obviamente, incluir a igreja, as universidades e tudo. Então, assim, a gente tem que parar de ter respeito por essa gente, porque eu já não tenho mais paciência. Acho que a imbecilidade é tão grande que o meu limite de paciência para essa gente já acabou. Agora, obviamente, eu escrevi um PhD que foi considerado, por dizer, às vezes, questões óbvias sobre o Estado de Direito, como uma coisa revolucionária na Austrália, né? Então, até teve uma aluna que chegou para mim e falou: professor Zimmermann, eu adoro você, porque você é tão subversivo. Eu falei: parabéns. Então, pelo menos eu não fui chamado de conservador. Porque eu acho que essa altura do campeonato, o que existe é que essa longa marcha já terminou no seu estágio, né? Já está no seu estágio final de tomada de todas as instituições. E agora eles não querem mais o debate, até porque talvez não tenham um argumento intelectual apropriado para poder discutir com pessoas como nós. Nós somos a verdadeira elite intelectual. E esse pessoal que comanda essas instituições são os fascistas autoritários que não permitem o livre debate das ideias. Então, assim, essa gente tem medo de discutir, tem medo de expor a sua própria ignorância, até porque contraria a realidade dos fatos, né? Quando a pessoa já não sabe nem mais se homem ou mulher ou coisa do gênero, é porque a coisa está preta realmente, né? Então, assim, a gente tem que ter pena com essas pessoas que têm um desequilíbrio mental muito grave e às vezes são presidentes de universidade, como a Harvard e outras, né? São pessoas desequilibradas mentalmente, infelizmente. A gente pode lembrar esse caso que teve recentemente, né? Que é a reitora, que ela foi chamada justamente pela promoção do antissemitismo, né, referente ao que aconteceu em Israel, e daí ela foi chamada no Senado, se eu não estou enganado, e ela não conseguiu refutar qualquer questionamento ali dos senadores ou das pessoas presentes ali, e no final ela ainda foi desmascarada porque a maioria dos artigos ou do trabalho dela, ela como reitora da Harvard, ela foi desmascarada e ela pediu para sair, né? Não aguentou a pressão e pediu para sair. Outro ponto da Harvard é que lá a família Pritzker, que é os promotores dessa ideologia de gênero mundialmente, eles são os que mais põem dinheiro ali por pseudos estudos, e a maioria desses estudos ali, eles são refutados facilmente. Inclusive, meu livro ali, ó, refutou muitas coisas sobre isso. Pois bem, professor Eduardo, o senhor vê... O professor Zimmermann, ele disse o seguinte, que nós somos a elite intelectual, né? Mas e aqueles políticos ali que estão lá no Congresso, como o senhor já comentou anteriormente, o que eles são? Porque eu tive a oportunidade de conversar com alguns que foram ministros, que foram assim, porque eu falei, gente, o que esse povo está falando aí? Sabe, eu me senti assim, respeito eu tinha pela pessoa dele, mas intelectualmente, nenhum. Qual a sua opinião a respeito disso, apesar de eu saber qual é a sua opinião? Rafael, muito obrigado, Rafael, por me apresentar essa questão. Porque um elemento fundamental, se a gente pensar assim do ponto de vista mais abrangente, né, o que nós estamos fazendo aqui é uma luta antissistêmica, né? Porque o sistema foi tomado de assalto por esses processos todos de infiltração, digamos assim, né? Então a gente está fazendo uma luta contra-sistêmica. E um elemento fundamental em qualquer luta antissistêmica é exatamente o que o professor Zimmermann falou no início. É preciso não se respeitar.
primeiro passo para você conseguir ir contra uma instituição estabelecida é você remover o respeito. Então, como a gente tem, por exemplo, no nosso Congresso Nacional aqui, eu passei a chamar oficialmente de estábulo nacional. E eu falo isso oficialmente mesmo. Eu escrevo artigos sobre isso, eu só me referirei a essa casa como estábulo nacional doravante. Por quê? Porque, primeiro, é correto, né? Na verdade, eu estou sendo um pouco injusto. Não, acho que você está violando o direito dos animais. Exatamente. Né? Isso aí já dá problema. Porque coitado dos animais. Né? Eu estou sendo injusto com aquele bom equino, né? Pois mas é justo que se trate daquela casa desta forma. E aí vem uma questão que é a seguinte: poxa, Eduardo, mas nós temos bons políticos de direita lá fazendo um esforço. Não importa. Não importa. Se nós temos um sistema que nos oprime, não importa. Eu não posso defender o sistema por conta de uma minoria que luta de forma completamente inútil, né? Veja, eles têm que continuar lutando, mas a luta não vai dar resultado. Então, como é que isso deveria ser trazido para o público, né? Isso é uma crítica minha ao próprio elemento de direita que hoje trabalha no estábulo, né? Por que ele deveria fazer? Ele deveria dizer claramente: olha só, gente, nós estamos aqui, aconteceu essa nova proposta, como, por exemplo, o PL da censura, que está sendo alavancado com toda a força pelo nosso regime ditatorial, que, vale lembrar, um parênteses, existe uma ditadura completamente instaurada no Brasil, né? Com certeza. Não existe o risco. Isso já aconteceu. Estamos em plena ditadura no Brasil. Isso é particularmente grave para mim, porque você mora na Austrália, você mora na Espanha, mas eu moro no Rio de Janeiro. Mas, enfim, esperamos que a gente ainda... Uma ditadura não é uma coisa binária, né? Ela sempre vai se recrudescendo com o tempo. Então, se nós temos um regime ditatorial instaurado no Brasil... É claro que nós, que defendemos a liberdade e a justiça, nós devemos denunciar as instituições e nós devemos enfraquecer a força institucional, porque são justamente os elementos estruturais do regime ditatorial. Então, uma das maneiras cruciais da gente fazer isso é a gente remover o respeito. Então, eu não posso deixar de fazer uma propaganda pela redução do respeito do povo às instituições que nos oprimem, por conta da existência de 2 ou 3 ou 10 ou 15 elementos dentro de um universo de 500, 600, 700, né? Não faz sentido nenhum. Então, e eu já vi, né? Eu já vi elementos de direita reclamando desse tratamento ruim que eu dou, por exemplo. Isso mostra que eles estão ou pouco comprometidos com a liberdade e a justiça no Brasil, ou completamente ignorantes do processo no qual estão inseridos. De uma forma ou de outra, isso é grave, né? E isso faz com que eu me anime a triplicar meus esforços, né? E continuar chamando de estábulos mesmo, pedindo perdão sempre àquele equino inocente que pode ser sempre ofendido. Não, pela comparação. Exatamente. Olha, isso eu notei pessoalmente. Eu já mencionei isso lá pelo F5 ou outros locais. Eu participei de alguns eventos aqui, assim, caí de paraquedas, alguém me viu numa live, tá aqui na Europa, me convidou. Teve uma vez que eu tive 5 minutos para falar, fui lá, falei essas coisas. No entanto, quando a gente vê os políticos que aqui estiveram representando a direita conservadora brasileira e a forma como eles explanavam, é uma coisa coach, motivacional, vazia politicamente, sem o devido conhecimento para as pessoas que estavam ali presentes, e eles eram aplaudidos, como se fosse, não, as estrelas, filho não sei de quem, isso e aquilo. Só que, quando você conversa, eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente, exceção 1, sempre tem exceção, né? Inclusive o Felipe de Orleans Bragança, né? Que é um cara inteligente, que a gente teve a oportunidade de conversar assim diretamente. Os outros era tecnicismo puro, sabe? A ideia deles não era uma liberdade, era uma tecnocracia. Eles querem dizer que esse plano dele, muitos militares, obviamente, ali enviesado para o lado militar, que a forma que eles pensam é a forma correta e não tem base
filosófica, assim, histórica tem, né? A gente sabe como é que o último golpe que teve no Brasil, né? O primeiro, né, que teve no Brasil, a consequência que tá. Mas, pois bem, professor, é só para que quem está nos assistindo tenha a ideia do que a gente está falando. Mas então, professor, referente a tudo isso, quando hoje o mundo, tudo se baseia, como a gente falou anteriormente, gênero, raça, o que mais? E outros pontos? Religião, tudo. Tudo Sim, é dividido. exatamente. Quando a gente questiona isso, a gente é fascista? O que a gente é? Porque até Não, então... A gente é liberal, a gente defende a liberdade, a gente defende a igualdade de todos perante a lei. Todas as vezes que a gente se opõe a isso, a gente é democrata e defende o Estado de Direito. Porque uma das características do Estado de Direito é o tratamento igualitário das pessoas. Né? Essas pessoas são fascistas. Inclusive, tem uma similaridade com o próprio nazismo, né? Porque o nazismo é que dividia as pessoas em grupos. Né? É o primeiro passo para o genocídio, por exemplo. Então, todas as vezes que um grupo é demonizado, eu já começo a ficar preocupado, porque a história pode se repetir. Foi isso que gerou o extermínio dos assim chamados burgueses, né? Na União Soviética, com a eliminação de quase 40 milhões de pessoas. O comunismo matou mais de 100 milhões só no século XX. Né? Às alturas do campeonato, deve ser uns 130 milhões de pessoas assassinadas por esse regime. O nazismo não conseguiu matar tanto, porque durou menos. Mas são duas formas de socialismo. Né? O nazismo é uma ideologia de extrema esquerda, tanto quanto o comunismo. Uma é internacional socialista, outra nacional socialista. Muito embora as características atuais do governo brasileiro e da esquerda brasileira é fascista, porque como ela não tem necessariamente competência para o management direto da economia, eles usam empresários com características de semear a desordem, o dissenso e até mesmo a separação dos grupos entre aqueles vencedores e vencidos, e eles usam essas pessoas para o propósito de avançar essa agenda globalista. Obviamente que o atual incumbente teve o apoio dos oligarcas do mundo inteiro, inclusive o próprio presidente da França, até é um idiota que eu esqueci o nome agora, como é que é o nome dele? Macron. O Macron, ele mandou uma mensagem de congratulações no mesmo dia em que o resultado foi anunciado, dizendo que as eleições foram limpas e transparentes. Né? É engraçado que precisa de dizer que foram limpas e transparentes. A gente deveria imaginar que, obviamente, não haveria necessidade de mencionar esses dois fatos. Já fica uma coisa esquisita. Então, é isso que está acontecendo. O mundo está numa situação horrorosa, porque uma pequena quadrilha de pessoas que têm uma agenda destrutiva, anti-humana, e é uma agenda que inclui o culto ambientalista, que inclui o feminismo radical e muitas outras que são mencionadas no meu livro. Desculpa interromper, mas eles falam muito, o senhor também pode responder, professor Eduardo, eles falam muito sobre direitos humanos, eles falam muito sobre democracia. Ainda hoje saiu um vídeo lá de toda aquela patotinha nojenta lá, que é democracia. A única palavra que eles diziam nesse vídeo era democracia. Fora o fim deve ser o governo dos demônios, né, para eles. Né? Eles não devem entender democracia, deve ser do demônio, cracia, né? Exatamente. Exatamente. Mas olha, fala que está na tua hora aí. Vale lembrar, né, que está acontecendo hoje na Alemanha uma grande movimentação de paralisação do setor agrário. Um elemento que eu acho crucial nessa história toda, como o professor Zimmermann citou bem, né, nós já batemos aí 130 milhões de mortes causadas por essa ideologia nefasta, que muda de nome e tudo mais. Eu chamo de regressismo, já que eles agora se auto-intitulam de progressistas, né? Eu gosto de chamá-los de regressistas. Eles estão trabalhando, a parte do econazismo, né? Trabalha justamente para tornar inviável o processo de produção alimentar. Consequentemente, matar populações inteiras por fome. Esse é um objetivo que está próximo de ser alcançado. Quando você faz... Quando você causa... Guerras, também. Quando você causa redução de acesso energético,
você causa instantaneamente redução de disponibilidade alimentar, evidentemente. Nós acompanhamos aí durante os últimos 20 anos a demonização da geração nuclear de energia. A geração nuclear de energia é a geração mais eco-friendly de todas, né? Simplesmente você ocupa um espaço minúsculo, você não inunda. Engana-se quem diz que a geração hidrelétrica é a geração mais limpa. Negativo. Vai perguntar para os antigos habitantes daquele ecossistema seco, usualmente seco, né? Que de repente se transforma num lago gigantesco. Pergunta lá para o Tatu, que morava ali, o que aconteceu com ele, se ele gostou de repente ver a toca dele, não, sem aviso, né? De repente, ele está dentro de um lago de 50 metros de profundidade e ele vai dali para o saco, né? Então, engana-se quem diz que a usina hidrelétrica ela é mais limpa do que a usina nuclear, né? Todo esse processo vem acontecendo gradativamente, mas de forma cada vez mais acelerada. A bola da vez é a demonização do combustível fóssil, né? Que é espetacularmente eficiente. Não tem nada mais eficiente do que você colocar gasolina no seu carro e, através de 2 ou 3 transformações químicas e mecânicas, você gerar torque na sua roda. Imagina, Rafael, a quantidade de transformações necessárias para você pegar energia bruta e você colocar essa energia dentro do motor elétrico de um veículo elétrico. Imagina a quantidade. Você pega a produção de uma usina termoelétrica com carvão, transforma isso para eletricidade, isso corre por um sistema pouco eficiente de transmissão de energia, cai em algum lugar, é convertida a tensão, gera uma conversão eletroquímica, cai dentro de uma bateria de lítio, é então convertida para eletricidade novamente através de novo processo eletroquímico, circula por dentro do seu carro, cai numa bobina gigante que faz girar um motor. Cara, cada passo desses você tem uma perda forçosa, obrigatória. A natureza ela é muito pior que o imposto de renda. Ela cobra imposto energético a cada passo que é dado. Mexi meu braço aqui, paguei imposto energético. Então, a perda de rendimento disso é brutal. E eu nem falei do custo ambiental de produção e descarte das baterias. Quer dizer, tudo isso tem uma função muito específica, cara, que é redução populacional malthusiana. Os caras são tão malignos que eles têm um número que eles declaram publicamente em diversas palestras. Você pode ver esses grandes nomes, né, do regime globalista falando. Eles querem reduzir a população mundial, cara, para 500 milhões. Ora, se nós temos 8 bilhões de habitantes no mundo, olha o nível da meta de genocídio que eles pretendem alcançar. É claro que uma forma de você ajudar esse processo a acontecer é você fazer com que as pessoas tenham mais ataques cardíacos, né? Tenham mais problemas de turbocâncer, através de processos que a gente acompanhou aí durante... Né? Isso a gente não pode falar com todas as letras, porque é a garantia da queda da live, do programa, né? Mas a gente pode se fazer entender dessa forma que a gente dribla os algoritmos. Mas é batata. Que coisa mais cruel do que isso, cara? E eles estão forçando a inclusão de crianças dentro desse pacote. A gente está trabalhando com um tipo de pessoa que eu classifiquei já em alguns artigos de anti-homem, mas que é assunto para outra conversa. Sim, já que você tocou nisso, né, e também tem muito a participação da mídia nisso, né? Por exemplo, o Grande Salto. Ninguém comentou, ninguém fala o que aconteceu realmente lá no Grande Salto, quando teve aquela... como é que se diz, manipulação agrária de todo o solo, e supostamente apareceu uma seca que causou toda aqueles bilhões de pessoas mortas e as pessoas ali fazendo canibalismo. Ninguém fala também do We Are The World, que era do Michael, aquela
aquela propaganda que o Michael Jackson e os artistas fizeram para o fracasso comunista que teve lá na África, justamente quando eles tentaram manipular e desplaçar ou movimentar as pessoas dentro daquele território por uma pseudo-reforma agrária, que, na verdade, eles estavam matando realmente as pessoas, né? Isso é eugenismo puro, né? Isso como eu reforçado dentro das organizações internacionais. E o que eu acho que agora há pouco alguém estava comentando nos meus comentários no Instagram que tem muitos desses pseudo-judeus no Brasil, inclusive aí no Rio de Janeiro houve uma situação que daqui a pouco eu comento, que eles são esses que apoiam o movimento gay, que apoiam o progressismo, que apoiam a destruição do patriarcado, família, mas que agora essas mesmas pessoas, eles são a favor de Israel, mas eles apoiam todos os inimigos de Israel. E a gente vê, o professor Zimmermann, que a maioria desses vem do pensamento da escola de Frankfurt, né, que é de onde começou a surgir a teoria crítica, Max Weber, Fyodor Adorno, e todos aqueles nomes judeus engraçados, como diz a mãe do Sheldon lá no Big Bang of Theory, não sei se vocês já assistiram, que tem a Mary Cooper, que ela é a política, ela não é politicamente correta, ela fala na cara. O que a escola de Frankfurt tem a ver com tudo isso que a gente está vendo, professor, que o senhor mencionou que tem no seu livro? Não, isso é importante, né? Porque ela é dessa escola que partem essas ideias todas. A escola de Frankfurt é uma revisitação do marxismo. Sim. Então, assim, a ideia de teoria crítica é muito associada à escola de Frankfurt, que tinha um plano de longa marcha, né, através das instituições, e que incluía a ideia de tolerância como algo que, na verdade, passa a ser relativizada, porque a tolerância, de acordo com eles, era para aqueles que não apresentavam risco para o avanço das ideias do socialismo. O socialismo ele tem como etapa final o comunismo. Então, assim, o estágio final do comunismo é o fim da propriedade privada e o fim de todas as liberdades. E, obviamente, que com a queda do Muro de Berlim, ficou difícil apresentar isso como uma coisa comunista, essa agenda, porque o nome ficou meio vilipendiado por razões óbvias. Então, hoje se usa outras expressões como o multiculturalismo, a agenda ambientalista. A agenda ambientalista é uma maravilha para introdução de ideias comunistas, porque o meio ambiente ele significa tudo, né? Tudo é o ambiente em que a gente vive. Então, todos os aspectos da vida de uma pessoa podem ser controlados. Não é por outra razão que o Hitler foi o primeiro moderno ambientalista, né? Porque o nazismo é que introduziu essas políticas de energia solar, contra a energia nuclear. Ainda bem que ele não chegou nem a usar durante a guerra, né? Ele era contra. Ele era um natureba, vegetariano. Até não tinha o veganismo daquela época, mas ele seria um forte candidato a sê-lo. Porque o nazismo era uma religião muito ligada ao ambientalismo. Inclusive, a ideia da guerra era para reduzir a população. Tem discursos dele nas conversas informais dizendo que isso era bom para o meio ambiente, a guerra. Então, também eu não vejo como coincidência que essas elites estejam provocando oligarquias, desculpa. Eu não quero... Não, só um ponto só para reforçar o seu... porque o nazismo também vem da sociedade de Thule, né? Eles tinham toda essa promoção... exatamente, mas assim que é o ambientalismo no momento, né? Porque você vê até pessoas hoje sacrificando crianças no altar do meio ambiente. Assim, eu tenho artigos que eu já escrevi para o The Spectator, e agora tem um livro publicado junto com o professor Ratner, que tem um capítulo inteiro sobre o culto da morte, que é a agenda ambientalista. O professor Eduardo Vieira se refere ao fato de que eles tentam diminuir a população em 90% ou mais. O professor Bianca, que é um professor de biologia da Universidade de Texas, disse que nos anos 90 que era necessária a introdução de um vírus que fosse matar por volta de 90% da população. Eles talvez tenham sofisticado a ideia deles, porque quando você lança um vírus, às vezes parte dessa oligarquia acaba sofrendo também. Então, assim, é melhor fazer um controle melhor
daqueles que serão eliminados. Então, o que eles fazem? Eles criam guerras, eles fazem as mulheres com cabeça um pouco mais fraca fazerem o aborto, porque tem aí pessoas que dizem que fazem o aborto como algo environmentally friendly, é como eles dizem. Então, assim, a situação chegou a um ponto da loucura, mas tem uma ligação muito grande com o lado espiritual. E é por isso que Jonathan Cahn, no livro dele, The Return of the Ancient Gods, basicamente diz que, na verdade, há forças espirituais muito claras por trás que demandam o sacrifício humano, demandam a confusão de gênero, o feminismo radical. Todas essas ideologias, na verdade, têm uma característica comum e que são habitadas e criadas, engendradas por questões metafísicas sobrenaturais também. Pois, isso que eu tenho um grupo eu fui criado na igreja adventista, estudei no internato adventista, essas coisas, e a gente questiona muito, principalmente a conexão hoje da igreja com as organizações internacionais, né? E a gente estava estudando, dando uma pincelada no niilismo, que é quando... o que eles falam, né, também com Kant, é que a gente tem que fazer a purificação, tirar toda a humanidade, tirar toda a minha humanidade, para daí começar o novo homem. Isso aí é gnose pura, isso aí é o que a serpente ofereceu para Eva, vou te dar o conhecimento aqui, só tem que fazer isso aqui. Mas o que eles querem, o que a gente vê hoje, tanto Hitler, tanto Madame Blavatsky, que ninguém menciona, que teve toda essa conexão com os movimentos totalitários daqui da Europa, ninguém percebe isso, ainda insere dentro uma propaganda, não, todos são ateus, ninguém acredita em Deus, que na verdade não. Eu tenho um conhecido que a gente conversa, que é dos Estados Unidos, ele é cientista, ele fala que tudo isso é feitiçaria no final, tudo isso é gnose. Eu já escrevi a respeito desses assuntos e algumas dessas expoentes do movimento feminista de primeira geração, na verdade, tinha uma interpretação bíblica para o movimento que eles adotaram, que é exatamente essa ideia de que Eva é uma heroína e que o Lúcifer é um libertador da humanidade. Então, todo esse movimento, na verdade, tem, e se vocês quiserem saber mais a respeito, eu posso entregar algumas das minhas publicações acadêmicas a esse respeito. Tem até um sujeito que é Fax Paxneld, que, na verdade, provavelmente é satanista, e que escreveu a sua tese de doutorado pela Universidade de Oxford, que tem um livro sensacional, muito embora a versão dele não seja minha, mas para entender a situação melhor, é preciso ler a sua obra de doutorado, chamada de Satanic Feminism. É um livro muito pesado, não vale a pena ter em casa, mas eu tenho esse publicado pela Oxford University Press, comentando as raízes satânicas do feminismo de primeira geração. Esse negócio de ter livros que são pesados, eu já tive uma experiência com isso, com o livro de Aleister Crowley, que eu estava lendo e começou a acontecer coisas aqui, não, já vou acabar com isso aqui agora. Mas foi episódios assim que era porque esse livro estava aqui em casa, e eu lendo, para, sabe, coisas que eu não deveria estar envolvido. Então, professor Eduardo, vamos introduzir o senhor aqui também. O que o senhor pensa? O senhor pensa que é exagero nosso essas questões de associar o outro lado da espiritualidade dentro desse contexto que a gente está vendo mundialmente? Não, de jeito nenhum. Eu acho que, pelo contrário, é o cerne da questão. Justamente por isso é que eles fazem um esforço tão grande para tentar dissociar essas coisas. A força do diabo, digamos assim, né, é justamente a ocultação da sua existência. Eu me lembro, só fazendo um pequeno parênteses em relação ao que o professor Augusto falou agora há pouco, eu assisti ontem um filme de 1942, feito nos Estados Unidos, chamado To Be or Not To Be. É uma sátira sobre o regime nazista. Em uma dada ocasião, um cara fala assim, é uma peça de teatro, o cara está fazendo o papel do chefe da Gestapo em Varsóvia. E o cara está falando assim, porque a gente, afinal de contas, a gente não pode confiar num cara que é vegano, que não come carne, que não bebe, que não fuma. E aí o cara que estava interagindo com ele fala assim, peraí, mas e o nosso filho? Aí ele, mas eu não quis dizer nenhuma crítica, eu não quis fazer nenhuma crítica. Olha a quantidade de verdade que está embutida numa única cena
de um filme que foi feito em 1942 com o intuito justamente de desmoralizar a força nazista, que naquele momento estava dominando a Europa e parecia que ia dominar o mundo, parecia que era uma força imbatível. E aí você faz o povo rir do mal, não é verdade? A gente tem que se preocupar com o conhecimento legítimo das forças contra as quais nós estamos lutando, e nós temos que nos preocupar também, em termos mais populares, né, com o tipo de mensagem que nós estamos passando. Porque é preciso, eu vejo isso o tempo todo, tá, Rafael e professor Augusto? Eu vejo isso o tempo todo. Nós temos pessoas que dizem, nossa, as forças contra as quais nós lutamos são grandes demais. Nós já perdemos. Gente, como nós já perdemos? Nós somos subordinados a Jesus Cristo. Ninguém perde aqui. Esse time não perde, né? Agora, o cara quer moleza, né? O cara quer moleza, o cara quer passar por cima dos inimigos, né, com a fúria divina. Peraí, não é assim não. Não é assim não. Vai ter que brigar, né? Vai ter que suar, vai ter que, né, se sujar de barro e de sangue para a gente chegar na vitória. E certamente o cerne disso é o aspecto místico. Por que eu digo para vocês isso? Olha só, qual é a força universal mais atacada nos últimos 50 anos no mundo? Chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. A segunda força mais atacada no mundo chama-se o mundo protestante. Então, você junta essas duas grandes forças do bem, a gente tem o cristianismo. O cristianismo é a força mais atacada no mundo. Se você vê um mapa de atentados contra igrejas na França nos últimos 30 anos, cara, não dá para ver França, você só vê bolinha, né? Porque são centenas de igrejas atacadas, entre agredidas e destruídas. Até Notre Dame. Exatamente. Então, é claro que isso é fundamental. Se não fosse fundamental... Exatamente. Se não fosse fundamental, por que o inimigo estaria investindo tanto tempo e recursos nisso, né? Isso é o cerne, gente. Quando você junta uma multidão de pessoas em oração, o lado de lá se contorce de dor, né? Se contorce. Você vê o esforço de infiltração aqui no Brasil, por exemplo, dentro da Igreja Católica, até mesmo no Vaticano, né? Esse esforço foi previsto, né? Está dentro do que a gente deveria esperar. Mas eu tenho uma má notícia para esses agentes, né, cara? A igreja já passou por isso. Nós já tivemos os Borgias como papas, né? E adivinha quem sobreviveu a isso? Nós. Por quê? Porque mesmo que a igreja seja vilipendiada em todas as suas estruturas, a igreja é de Jesus. E Jesus não cai. Não adianta. Não adianta, muito pelo contrário. É na hora que parece que morreu, que ela ressurge, já aconteceu várias vezes e vai acontecer sempre. Ela ressurge muito mais forte, com os homens mais santos que você pode imaginar, e através desse exemplo ela volta a crescer de forma inabalável. Então, lamento muito estar brigando contra a gente. Vocês já perderam, vocês só não sabem ainda. Agora, do lado de cá, tem que brigar, gente. A gente está aqui para uma luta. Os covardes não vão entrar nos reinos do céu, né? Os tímidos, essas coisas. Tem um livro bem interessante, eu já li, não investiguei tão a fundo, mas vi as referências bibliográficas dele, que é o do Gary Weimer, eu acho, Gênesis 6, o livro da conspiração dos gigantes, que fala dos Néfilins e fala o que nos traz a história, como a história é colocada, que tem aquele esquema lá que José de Arimateia trouxe Maria Madalena grávida lá para a França, que estava grávida de Jesus, toda aquela mentiralhada toda que a gente viu naqueles filmes lá do Tom Hanks, essas coisas. Pois bem, né, é importante colocar isso, porque muita gente não vê ligação do esoterismo, essas coisas, no decorrer do que a gente vive hoje, até dentro da igreja. Pode falar. E depois se dá muito mal, né? Porque, assim, eu acho que se meter naquilo que eu faço, por exemplo, demanda uma proteção muito grande espiritual. Por exemplo, eu não conseguiria fazer o que eu faço sem pessoas
ao meu redor, me protegendo espiritualmente. Então, de 15 em 15 dias, eu junto um grupo de amigos, de advogados, Justice Group, que a gente chama lá na Austrália, para fazer orações por mim, orações pelo país, orações pela instituição que eu estou criando, uma universidade que eu estou criando. Então, isso tudo é muito importante, porque quem entra nessa sem esperar esse tipo de coisa, está ferrado. Está ferrado. Sim. Então, assim, o conselho que eu dou é para tomar muito cuidado, porque até as fontes de ataque são inesperadas. Pode ser alguém da família, pode ser alguém próximo de você, porque isso você tem como controlar as suas atitudes e se proteger espiritualmente, mas as pessoas que estão ao teu lado podem ser contaminadas. Então, você tem que rezar pela família, tem que rezar pela sua esposa, pelos seus filhos, senão o preço a pagar ele é muito alto. Então, assim, eu já digo para vocês terem muito cuidado. Quem não acredita em Deus e está no nosso movimento, está numa situação muito complicada, eu vou te dizer. Sim, essas experiências que a gente tem, é só a gente que sabe mesmo. Eu falei essa situação que aconteceu lá, que eu estava estudando as coisas lá de Aleister Crowley, essas coisas, e eu conto isso aqui para o pessoal que vive aqui na Europa, eles estão tão céticos que eles não veem essas coisas acontecendo, né? Que eles veem só o lado, ciência, assim, essa ciência aí gnóstica aí que a gente vê. Pois bem, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa, algum assunto que seja relevante aqui para a nossa conversa, sintam-se à vontade também, né? Pode ser que eu esteja esquecendo principalmente algo que para vocês seja importante. Eu gostaria de fazer um comentário em relação ao que você falou acerca dos políticos, né? Da má qualidade dos políticos, né? É claro que existe uma questão do sistema brasileiro, mas existe um problema cultural que é maior do que isso. De um modo geral, o povo brasileiro demanda político ruim. Isso não é só no Brasil, né? Mas você está entendendo onde eu quero chegar? Se você diz a verdade, o povo brasileiro torce o nariz. De uma forma geral, obviamente, né? Estou falando em termos de massa. Então, quando você tem um cara que faz dá uma mitada, faz um meme maneiro, tira um sarro das agendas do lado de lá, o povo aplaude. Mas o povo não é nem capaz de questionar a profundidade, tanto de intelectual, né, quanto moral desse indivíduo que eles estão aplaudindo. Então, é muito rápido você ver uma pessoa que fala bonitinho. É uma coisa que eu considero, de certa forma, primeiro, uma falta de profundidade intelectual do povo, que é cultural, e uma tendência à futilidade. Quer dizer, se o cara se apresenta bem, se o cara fala bonito, o povo abraça aquele cara e diz: esse é meu novo herói. E eu vou até citar um exemplo nominal aqui, tá? Nominal. Que é o caso do Pavinato, que é um comentarista de televisão, né? Que ele... Não tem nada contra ele pessoalmente, não vou dizer que o cara é mau caráter nem nada, mas ele certamente não é um bom conservador da forma como a gente espera que seja, que vai defender pautas fundamentais, como, por exemplo, a pauta de ideologia de gênero, a pauta de defesa da vida, né? Ele já se manifestou favorável à transição de gênero em crianças. Quer dizer, como é que a gente pode pegar e aplaudir um cara desse só porque ele faz determinadas concessões, determinadas críticas a aspectos completamente limítrofes dos excessos bárbaros das nossas instituições de injustiça aqui do Brasil? Quer dizer, olha, ótimo, ele faz um comentário desse tipo, isso não é motivo para a gente endeusar o cara e botar o cara no topo. O canal dele tem, sei lá, de uma hora para outra tem 300 mil inscritos. Quer dizer, olha isso. O cara faz um canal onde ele vai defender de forma sempre indireta, porque você não muda a sua essência. Se você está falando sobre uma determinada pauta, você vai deixar passar dentro da sua retórica elementos fundamentais da sua essência. E quem está ouvindo isso não tem, usualmente, né, o preparo, o treinamento necessário para extrair a essência, o suco daquilo, e acaba se contaminando. E mais, você está dedicando tempo a prestar atenção num indivíduo, ou seja, você está dando poder para esse indivíduo,
e está deixando de dar poder para outros indivíduos que são 500 vezes mais relevantes, como qualquer um de nós três aqui, por exemplo, né? Que não temos, sei lá, 300 mil pessoas nos nossos canais. Você está entendendo? Isso, então, é uma demanda que reverbera diretamente no próprio povo. E eu falo isso para o povo o tempo todo. O pessoal, às vezes, se zanga. Volta e meia tem uma senhora ou outra, usualmente, né? É uma senhora ou outra que fala assim: Eduardo, você está sendo grosseiro comigo. Não estou sendo grosseiro, estou dizendo a realidade, minha senhora. Você tem que acordar para a vida, né? Tem que tomar ciência de que você tem que parar de agir de forma impulsiva, parar de agir de forma fútil. Para um pouco, pondera. Se não souber qual é o caminho a seguir, consulta quem saiba. Elege elementos sólidos de orientação, não é verdade? É assim que a gente faz. A gente não sabe alguma coisa, bom, vou ter aulas sobre algum assunto. Com quem? Verifica. Pega lá 5 ou 10. Quem são os mais coerentes? 2. Então, vou pegar desses 2 aqui. Agora, se escolher tudo errado, aí lamento, vai para o saco. Mas, pelo menos, que faça essa crítica, né? Eu acho que isso é uma questão importante da gente colocar aqui para o povo tomar para si a liberdade de evolução, a responsabilidade da evolução intelectual própria, né? Porque daí derivam todos os problemas, né? Obrigado, professor. E, professor Zimmermann, referente ao Estado de Direito, o que o senhor vê hoje? O que a gente está vivendo hoje? Essa questão de Estado de Direito, de democracia, porque, assim, a gente pouco pode falar, a gente não tem liberdade de expressão. No Brasil, estou falando, nos Estados Unidos ainda vai, aqui também ainda tem um certo tipo de liberdade, mas o que o senhor está vendo, principalmente no Brasil, esse Estado de Direito, essa democracia, tudo isso essa relativização de tudo que o senhor está vendo? Olha, uma das características da democracia é a liberdade de expressão. Então, os antigos gregos diziam que só os escravos é que não têm a possibilidade de manifestar as suas opiniões com o nível de autonomia necessário. Então, se no Brasil as pessoas têm essa preocupação, até mesmo em usar a linguagem rococó para se protegerem, é porque, então, a gente tem um regime não democrático em andamento e pleno vigor. Uma das características básicas do sistema democrático é a liberdade. Liberdade em geral, liberdade de expressão. Nós não temos no Brasil porque, obviamente, eu mesmo já fui cancelado várias vezes aqui, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver essa impossibilidade de um debate robusto. O que significa que as oligarquias opressoras que controlam certos segmentos da sociedade não permitem que as pessoas exponham seus argumentos porque elas não são intelectualmente preparadas para um verdadeiro debate. Elas são pessoas estúpidas, cruéis e más, né? Porque a gente sabe muito bem que hoje até mesmo as pessoas se manifestando num sentido político podem terminar perdendo a sua liberdade de locomoção. E você sabe muito bem o que eu quero dizer. Então, o Estado de Direito ele requer certos elementos fundamentais, que é exatamente a ideia de que deve-se haver a estabilidade das leis. O juiz jamais ele é o criador da lei, o juiz ele apenas aplica a lei. Existe o princípio da separação de poderes, onde quem faz a lei é o legislador e não o juiz, e que o juiz apenas aplica a lei e quem executa é um terceiro ramo do governo. Então, essa confusão toda, ela gera a tirania e a opressão. O Montesquieu, que é um filósofo francês, sociólogo francês, ele disse que quem julga, executa e legisla é um tirano. E contra essa tirania, ele sugere uma separação dessas 3 funções do Estado, que é uma das características elementares para a realização do Estado de Direito, junto com as leis serem estáveis, não podem mudar muito, e as cortes serem imparciais e jamais politizadas. Será que a gente tem isso no Brasil? É uma pergunta que eu faço, né? Acho que qualquer um sabe a resposta.
Pois bem, aliás, se quiserem saber mais, eu escrevi uma tese de PhD sobre o Estado de Direito, que foi publicado pela Monas, dando o Brasil como exemplo da falta de realização do Estado de Direito, onde alguns agentes políticos são devidamente responsabilizados. Pois bem, eu vou encher o seu saco, eu vou mandar mensagem pedindo todas essas coisas, porque eu baixo tudo, eu imprimo tudo, porque caso caia da internet, eu tenho tudo imprimido aqui, tudo documentado. Pois bem, a gente está indo para o final, obviamente é que eu não quero tomar muito seu tempo, tem tantas outras coisas que eu gostaria de introduzir também aqui, mas fica para uma próxima entrevista também. Eu quero agradecer a participação também do professor Eduardo, e a sua disponibilidade também, o professor Zimmermann, dessa conversa. Assim, porque o que a gente vê hoje no Brasil é essa carência. E eu não falo isso por presunção minha, até porque toda a minha formação ela se deu aqui fora. Se eu estivesse no Brasil, eu não teria essa formação. Porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha... E aqui eu tive essa oportunidade de usufruir de toda os recursos que uma dupla cidadania pode me dar. Mas é por isso que eu tenho essa proposta. Eu comecei a falar na internet até, eu acho que 2, 3 anos atrás, eu não sabia nem falar na internet, eu nem sabia falar em vídeo. Eu comecei a falar justamente com aquela responsabilidade. Puta, cara, eu preciso ajudar os meus conterrâneos, eu preciso ajudar onde eu nasci. E veio aquela... eu sempre falo assim, isso é meu trabalho missionário, porque eu não sou desses de falar de Jesus, isso, mas eu sou desses que introduz o caminho, porque no final tudo isso acaba em espiritualidade e no Deus verdadeiro. Eu peço que vocês se despeçam aí, deem indicações de leitura, conforme vocês queiram, por favor. Pode começar. Bom, é uma honra enorme, viu, Rafael, ter participado aqui dessa nossa conversa. Eu acho, sim, muito relevante que a gente tenha vários formatos de exposição desse tipo de ideia. Então, às vezes pode parecer que nós estamos falando de forma repetida sobre assuntos que já estão batidos, mas na prática nós estamos dando visões particulares que vão ser mais adequadas a ouvidos particulares. Então, é sempre bom que a gente tenha uma diversidade de exposições desse processo todo, que é gigantesco, né? Ele é multifacetado, ele é complexo, e é claro que nunca dá para abordar inteiramente, né, num período tolerável de conversa, pelo menos não sem cerveja. Então, é um prazer enorme participar aqui e uma alegria estar aqui do lado do meu querido professor Augusto Zimmermann, que me orgulha muito, né, é um expoente intelectual aqui no nosso time. E eu digo mais, o nosso time é bom demais. Por isso me dá muito otimismo, cara. O nosso time é bom demais, o time de lá é uma porcaria, nosso time manda muito bem. Então é uma alegria participar disso aqui, nem que seja ajudando no bar, trazendo a cerveja gelada, mas é sempre uma alegria. Muito obrigado, viu, Rafael? Obrigado também. Obrigado por me apresentar, o professor. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme, uma satisfação muito, muito grande. E talvez eu possa agora promover um pouco do meu trabalho. Esse aqui é o livro que a gente comentou um pouco a respeito do wokeismo. Esse livro foi publicado no Brasil recentemente, Cosmovisões do Direito no Mundo Ocidental. Para quem queira entender um pouco mais da opressão durante os piores períodos de tirania, esse é Fundamental Rights in the Age of COVID-19. Esse livro é sobre o uso de estado de emergência e a violação do Estado de Direito durante esse período, e as violações ainda continuam a ocorrer. Esse é um livro de filosofia do direito que eu publiquei, a história inteira da filosofia do direito no Ocidente. O meu mais recente livro de introdução ao direito australiano, com críticas ao sistema parlamentarista, que, na verdade, não funciona tão bem quanto as pessoas pensam. E são 2 volumes aqui de direito constitucional brasileiro, 1000 páginas, sobre direito constitucional brasileiro, publicado há uns 6 anos atrás, que já vendeu tudo, acho que já esgotou, não tem mais. Mas a gente está agora para publicar um livro, 3 autores sobre direito constitucional, que para as pessoas assim aprenderem alguma coisa sobre o assunto, talvez eu tenha que dar até de presente exemplares para os membros de um certo lugar, para que eles possam aprender um pouco de direito constitucional, porque parece não entender nada do assunto. Eu fico até
Ó, eu não consigo expressar, eu sou muito contido. Eu não consigo expressar a satisfação que eu tenho em conhecer o senhor, justamente porque eu preciso saber muito mais dessas coisas que o senhor escreveu no livro, principalmente a história da filosofia do Ocidente, esse livro que o senhor falou aí, do direito, porque eu preciso compreender melhor, assim. Eu sei o contexto. Eu sei o contexto da propaganda, da filosofia, mas tem muitas coisas que eu ainda preciso me aprofundar mais para ter um pensamento mais concreto referente a isso. Então, eu te sugeri esse aqui, então. É exatamente isso aí. Direito no Mundo Ocidental. Esse livro o pessoal está gostando, né? Sensacional, cara. Todo mundo que lê gosta muito. Daqui a pouco eu já entro aqui na Amazon para ver se está disponível aqui já. Tá ótimo. Pois bem. Prometo que você não vai se arrepender. Como esse do bolchevismo. Pois bem, obrigado pela oportunidade. Eu espero, de verdade, eu vou convidar o senhor mais vezes, aí a gente faz aí o da hora, né? Porque na Austrália a hora ferra com a gente aqui também. Obrigado, professor Eduardo, por essa conversa, tá bom? E deixa eu só finalizar aqui. E você que está aí, que nos acompanha até o final, curta e compartilhe esse vídeo, compartilhe aí no grupo da família, no grupo da igreja, e são conhecimentos muito valiosos aqui, que você não ouve toda vez aí que você conversa nesses podcasts no Brasil, tá bom? Obrigado pela oportunidade e tchau!